voltamos com o Despertar da Consciência. Olha, se você perdeu algum programa ou algum bloco desses programas que nós estamos fazendo carinhosamente para vocês, acesse a TV Mundo Maior, o site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, e também ajude-nos com sugestões, com dicas, e também tire suas dúvidas através do e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, no bloco anterior nós estávamos falando sobre alma, né? E agora veio aqui a questão do papel do espírito, porque na página 134 do livro, o senhor termina o parágrafo dizendo assim: para alcançar êxito em seu objetivo, conta com a ação governamental do homem sobre o ser do corpo, almejando a ampliação e o aperfeiçoamento dos potenciais desse complexo espiritual. Que frase difícil é essa? Eu estou confusa. Me explique, por favor. Eu também estou, mas vamos lá. Então nós vemos esse complexo, esse condomínio, que o ser do corpo é uma coisa, o homem é outra coisa, o ser humano é outra coisa, a personalidade é outra ainda. São várias frequências de estados conscienciais. Então, nesse objetivo ou nesse papel que o espírito representa, ele se posta como diretor desse multiverso. Agora, o auxílio do homem, que é um pequeno mundo, o diretor é o espírito e o princípio dirigido vai ser o corpo. Então, são três universos que vão interagir. O homem, nós poderíamos dizer, a espécie é um conjunto de energias em várias frequências e estados dimensionais, necessitando de canalização e disciplinação. Agora, o ser é um conjunto de experiências. Então, nós vemos esses vários cenários interagindo, onde deveria ser o homem, por ser um pequeno mundo, obediente ao espírito, mas normalmente o homem se perde, às vezes sendo gerenciado pelo corpo, que deveria ser o dirigido, porque o princípio dirigido é o corpo. E normalmente, por desconhecimento, o corpo é que me conduz, eu, o que está na forma humana, o considerado o homem, e esqueço de consultar a minha consciência, o meu diretor, e acabo me submetendo aos instintos, os caprichos, as sensações, emoções que estariam na gerência desse corpo, e eu estou quase que a ver navios e não consigo arquitetar as minhas próprias ideias. Entro num contexto qualquer, daqui a pouco eu já não sei nem mais quem sou, porque o contexto influencia a tal ponto de eu perder a minha noção de tempo e espaço, da minha noção de individualidade, porque eu já manifesto as ideias alheias, me pego sendo a Maria vai com as outras, porque eu me embarco em qualquer comentário infeliz. Daqui a pouco eu estou criticando políticos, todos os seres, e esquecendo que eu sou um político também, porque no mínimo eu preciso gerenciar adequadamente o que penso, o que sinto, o que falo, o que faço. Isso é fazer política, porque interagir com incontáveis meios, porque política é gerenciar. Os políticos é que não entenderam ainda o que significa política, a maioria deles, porque a política, segundo Bezerra de Menezes, é a religião da nação. É o mecanismo por meio do qual nós vamos governar, vamos interagir em incontáveis realidades para governar o país. E, no caso, até o planeta depender de uma política global. Agora, eu preciso saber governar o meu universo. Se eu sou um exemplo, eu não critico, eu exemplifico. Agora, quem critica é porque não tem exemplo. Se eu discordo da sua religião, do credo que você professa, eu não acredito na minha. Porque se eu acreditar na minha, eu exemplifico o que a minha propõe ou em que ela me transforma. Por isso, essas interações entre o espírito, que é o diretor, o homem, que é o pequeno mundo, e o princípio dirigido, que é o corpo, cada um tem que compreender o seu papel e realizar a sua função e não querer invadir o espaço do outro. Mas sem o conhecimento dessas realidades, eu não vou saber qual o meu papel como espírito, o homem, que é esse pequeno mundo, qual o seu papel, e o corpo, qual o dele. Mas quando nós nos associamos e temos um objetivo comum, que é todos crescerem simultaneamente, aí a coisa fica saborosa, fácil e muito simples de fazer. Sebastião, então nesse caso, o homem e o ser do corpo, eles possuem uma certa independência.
Cada um é uma entidade, uma individualidade separada com seus caracteres, necessidades e interações com incontáveis realidades. O corpo agindo, ou o ser do corpo agindo com incontáveis realidades em outros planos. O homem com várias frequências e o espírito, que é o diretor desse multiverso, com um número incontável de realidades. Mas se não houver alinhamento com o espírito, o que pode acontecer? Quando cada um vai para um lado, é como se fosse um cabo de guerra. Uma hora a corda vai se arrebentar. Por isso que quando o corpo não obedece à consciência que o conduz, normalmente ele se perde, porque ele vai ser gerenciado por instintos que na maioria das vezes não sabe conduzi-lo adequadamente. Ele vai trazer elementos em demasia na área da alimentação, ele vai trazer várias realidades que não condizem com a sua necessidade por não ouvir este homem que deveria estar na gerência consciente deste corpo, e este homem, se deixar ser levado pelos padrões e arquétipos do inconsciente coletivo, sendo mais um e não tendo as suas próprias ideias, ouvindo a sua consciência, que é o espírito, ele acaba se perdendo também nesse emaranhado de situações e vibrações e adoecendo os seus veículos de expressão, inclusive. E por que isso ocorre? Por desconhecimento. Então, o que nos falta é o conhecimento de nós mesmos, o que somos, o porquê existimos e como interagimos, como nós falamos em outros programas. A consciência que se expressa por meio desse Cristo interno, que interage no universo, que nós chamamos de universo mental, para conversar com esse eu individual, que em tese seria o homem, para falar com a consciência desse homem, que seria a alma encarnada, para que ele interaja por meio do perispírito com o seu universo biológico e se dê essa harmoniosa, vamos falar, parceria entre esses múltiplos universos, para que todos possam crescer na mesma direção. O espírito, para crescer, para experienciar, para testar os seus conhecimentos, ele precisa de todos eles. Mas o corpo precisa de promover-se, de transformar-se em elementos mais sutis. E a proposta, o plano de carreira para ele seria levá-lo na direção do universo perispiritual. Esse na direção da futura alma que vai gerenciar esse contexto perispiritual e físico. Esta na direção do laboratório mental, que vai ser o instrumento por meio do qual a alma vai interagir com o Cristo interno para gerenciar melhor a sua realidade. E este universo mental um dia chegará ao estado de eu superior de Cristo interno para integrar-se ou ser o representante direto da consciência ou do espírito imortal. Sebastião, qual é o objetivo primordial do espírito? Além de interagir com as suas incontáveis realidades, colocar o seu patrimônio a serviço do seu semelhante em plano menor e, em especial, incorporar os seres menores à sua realidade a partir da matéria que canaliza-se pelo pensamento e por incontáveis realidades até a alimentação da proteína animal. Desde os elementos mais sutis à proteína animal, tudo que se traz para dentro do universo, nós possibilitamos a esses seres da retaguarda avançar para o nosso cenário e com a presença deles agindo de conformidade com a harmonia desse conjunto, contribui para a expansão de nossa própria consciência. O que pode tornar o espírito mais ou menos experiente? O conhecimento também? Mais experiente, o conhecimento e a compreensão e a aplicação desse conhecimento. O conhecimento em si é apenas a informação. A compreensão, que seria o discernimento, é a ciência que se tem daquilo que se deve fazer com o conhecimento. E depois o comportamento, que é a vivência prática, a conduta a partir desse conhecimento. Agora, a partir do momento que eu não uso o conhecimento que tenho, eu perco a parte teórica, porque o que não foi experienciado, e mesmo quando lemos em Joana de Ângeles, e colocamos aí no capítulo 10º do livro, quando não vivenciamos em profundidade o nosso passado, ou as experiências do passado, nós perdemos o nosso passado também. Então, por mais que sejam experiências em dado estágio ou nível consciencial, se eu não estiver num perpétuo dinamismo e aperfeiçoamento delas, eu vou perdendo realidades, porque elas não vão esperar por mim, porque a experiência é vida, como nós vimos naquele parágrafo. Então, a experiência é vida atuando por todas as dimensões. E se eu não der trabalho para essas experiências em forma de vida,
Porque uma simples, se é que podemos dizer simples, porque André Luiz fala, virtudes excelsas e forças morais são seres vivos, ou são forças vivas. Se eu não tenho um trabalho de aperfeiçoamento, eu perco o meu próprio patrimônio. Por isso, essa experiência, essa promoção, essa sublimação constante. E onde André Luiz fala, mais do que o próprio amor, é a sua sublimação. E como é que ele pode conduzir o seu patrimônio? Quanto mais experiência ele tem, quanto mais ele divide o seu patrimônio com outros seres e especializam o seu cabedal de condutor, mais apto ele fica a conduzir o seu patrimônio, a ampliá-lo, a promovê-lo e interagir com incontáveis realidades, colocando o seu patrimônio a serviço do seu semelhante e, com isso, expandindo as possibilidades do seu eterno aprendizado. Este patrimônio tem a ver, a forma que ele conduz, tem a ver com a consciência que nós temos? Exato, a partir da consciência, como nós falamos lá em programas para trás, a consciência é todo o conhecimento que nós temos. A inteligência é esse conhecimento levado a efeito, aquilo que eu tenho capacidade de fazer a partir do conhecimento que temos. Então, quanto mais a consciência ampliada por meio não só da teoria, mas do discernimento e da aplicação, mais fácil fica a condução desse patrimônio. E quanto mais eu invisto o meu patrimônio naqueles que ainda não têm o que possuo, mais eu amplio as possibilidades, tanto no meu universo, quanto no entorno. Então, o patrimônio do espírito, ele pode ser multiplicado a cada pensamento, a cada sentimento, a cada palavra, a cada conduta, porque tudo isso são ações que, se conscientes, multiplicam as possibilidades. Porque um pensamento vai para todo o nosso universo interno e, ao mesmo tempo, para o cosmos, por meio de um simples pensamento. Então, quando eu penso, eu estou projetando uma realidade para o macro e para o micro ao mesmo tempo. E quando eu vou multiplicando as possibilidades, não só num pensamento, mas agora já numa interação desse pensamento levado a efeito, onde ele vai tomando forma com as realidades que convida do meu universo e do universo externo, eu vou criando situações, ideias, como nós chamamos, que depois vão ser transformadas em palavras, e palavras são sementes, quer sejam expressadas ou não, de novas possibilidades. Tudo bem, Sebastião. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco.